Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do programa Vida Leve, da Unimed Ponta Grossa. Eu sou a Vera, sou nutricionista da equipe de gestão em saúde da Unimed Ponta Grossa. Temos aqui conosco também a Amanda Magalhães, que é a psicóloga da nossa equipe. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a nossa convidada, a doutora Soilén Garcia Catossi, que vai falar um pouquinho para nós sobre a anticoncepção no contexto da cirurgia bariátrica. Então, um tema bem legal, bem interessante, que as mulheres estavam aí ansiosas para saber um pouquinho mais. A doutora Soilén é médica formada pela Universidade Estadual de Maringá, fez residência em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Pessoal, como vocês já sabem, fiquem à vontade para enviar as dúvidas de vocês ali no chat para nós, que ao final nós vamos, né, a doutora vai estar respondendo, nós passamos as perguntas para ela. Vocês também têm o WhatsApp lá de contato comigo, né, no WhatsApp de nutrição da gestão em saúde, então quem quiser mandar lá pelo WhatsApp também pode mandar. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, fique à vontade. Olá, boa noite. Então, como já me apresentaram, eu sou a doutora Soilén, pode me chamar de Sol também, tá tudo certo. Sei que tem um nome um pouquinho difícil. Esse é um tema muito importante e muito recorrente no consultório, né? Muitas pacientes nos procuram com um encaminhamento para cirurgia bariátrica e perguntam sobre o tema de contracepção nesta fase, digamos assim, tá? Então, vamos colocar a apresentação. Vamos começar, então. Primeiro, a gente precisa entender algumas coisas, né? Então, nos primeiros 12 a 24 meses depois da cirurgia, a mulher, quando faz cirurgia bariátrica, ela perde muito peso. Aliás, essa é a intenção, né? Mas, além de perder peso, ela perde vitaminas, ela perde sais minerais. Então, nesse período, é contraindicado uma gestação, porque pode faltar nutrientes para nutrir de maneira adequada esse bebê. Então, é muito importante que, pelo menos 12 meses após a cirurgia, a paciente esteja com um método seguro e, ao meu ver, esse método deve ser prático. Outro ponto é que a fertilidade, ela aumenta com o emagrecimento. Na gordura, a gente produz um tipo de estrogênio que muitas vezes atrapalha tanto a ovulação quanto a fertilidade. E com essa grande perda de peso, pode ocorrer uma gestação não planejada. Eu sei que muitas pacientes estão em tentativa de engravidar e, às vezes, estão em tratamento para engravidar e, dentre esse tratamento, às vezes eu indico, às vezes, para as minhas pacientes fazerem a cirurgia. Então, elas pensam que por ter uma dificuldade de engravidar antes da cirurgia, essa dificuldade vai se manter no pós-cirurgia. Então, por pelo menos um ano e meio, essa paciente precisa se cuidar, porque pode sim ocorrer uma gestação, né? E já que às vezes a gente demorou tanto para conseguir essa gestação, a gente não quer já começar colocando essa gestação em risco, né? Então, o ideal é que se aguarde o tempo necessário para a gente aumentar a segurança da tua gestação. Então, assim, no pós-bariátrico, muita coisa muda na vida da gente, né? A gente já tem que se preocupar com muita coisa, em se recuperar da cirurgia, quem vai fazer a nossa alimentação, a questão da fase dos líquidos, né? Que é uma fase ruim, porque a pessoa que fez a cirurgia, se ela mesma vai cozinhar, ficar sentindo o cheiro, às vezes não desce muito legal. Tem que retomar aos poucos as atividades.
precisa de uma reconexão, né, com ela mesma, com com aquela nova pessoa, né? E além de ter que lidar com todos os pitacos, não vai parar de emagrecer, e essa pele toda, operou, agora vai ficar depressiva, como se não tivesse direito a emoções. Então, um ponto que a gente precisa sempre individualizar que a gente precisa individualizar essa contracepção. É óbvio que a gente tem que levar em conta o contexto que essa paciente está se preparando para um procedimento cirúrgico, mas ele precisa ser individualizado, porque pode ter riscos individuais de cada paciente que possa contraindicar um método ou outro. A minha conduta em consultório é sempre explicar e expor para a paciente quais os riscos e benefícios de cada método contraceptivo, e quem escolhe, no fim das contas, o método é sempre a paciente, arcando com as consequências de sua escolha. Então, vamos falar primeiro sobre as pílulas orais. Ainda hoje, nos países de terceiro mundo, principalmente, são os principais métodos, os métodos contraceptivos mais utilizados, né? No contexto da bariátrica, então, independente da técnica que a gente utiliza, sempre vai ocorrer um prejuízo na absorção de substâncias. A pílula precisa de um trato gastrointestinal intacto para a absorção ser 100%. Na sleeve, na gastroplastia vertical, não ocorre uma desabsorção significativa. E até poderia ser uma opção. Mas a gente tem que levar em conta que a maioria das pílulas tem estrogênio, então ela tem que ser avaliada individualmente. E você vai ter dias de jejum, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, e nesses dias não seria interessante que você utilizasse a pílula. E pode ocorrer vômitos durante, principalmente, os primeiros dias, fazendo com que a segurança do método contraceptivo oral fique prejudicada. Então, a gente tenta dar preferência a métodos que não precise dessa absorção gástrica para ter a ação. Na gastroplastia, que é em Y de U, que faz derivação intestinal, é uma cirurgia desabsortiva. Então, nessas, as pílulas contraceptivas orais são contraindicadas. Os injetáveis, eu costumo falar que eles são métodos que já estão um pouco antigos. Hoje em dia, a gente tem tanta opção melhor, né? E aqui a gente está falando num contexto de pacientes que têm Unimed, né? Eu acredito que uma boa parte de quem está aqui. Então, eu acredito não ser a melhor opção. As injetáveis mensais, elas têm estrogênio e progesterona, e sempre que tem o estrogênio, a gente tem que avaliar o risco individual de trombose para a paciente. E as trimestrais é um método só de progesterona, que muitas vezes induz a paciente a ficar sem menstruar, mas ela pode fazer ganho de peso. Então, a gente já está tratando aqui de uma paciente com problemas com obesidade. Então, eu particularmente não gosto de prescrever, apesar de não ser uma contraindicação absoluta. E outro ponto que é bem importante é que os injetáveis trimestrais, se o uso prolongado, pode comprometer a massa óssea da paciente. Então, como a paciente passa por um período de depleção, de perda de sais minerais, é interessante conversar e discutir esses possíveis riscos, caso a paciente opte por esses métodos. O NuvaRing, aqui eu coloquei o NuvaRing pelo nome, porque ele é único no mercado, a gente não tem diversas marcas. Ele é um anel, então ele é um anel de silicone, onde em toda a superfície ele é impregnado de hormônio. Eu trouxe aqui porque muita gente nunca viu. Ele é um método contraceptivo combinado de estrogênio e progesterona, e ele tem como vantagem ter uma absorção não oral.
Esse anel ele é introduzido dentro da vagina e ele fica lá por 21 dias. Então, por ter essa absorção não oral, ele pode ser uma opção nesse contexto da bariátrica. Aqui, de novo, tendo estrogênio, precisa ser avaliado com relação aos riscos da trombose. Mas, de novo, pode ser uma opção. O Evra é o adesivo contraceptivo. Ele é um petzinho mais ou menos desse tamanho, que você cola numa região sem pelo, 1 por semana, por 3 semanas. Uma contraindicação dele são para pacientes acima de 90 quilos. Então, também, tendo em vista que no contexto da bariátrica é improvável que essa paciente tenha menos que esse peso. Então, tem que avaliar a questão do peso da paciente para ver se ela pode ou não estar utilizando desse método. Aqui a gente entra, ao meu ver, nas melhores opções com relação à bariátrica. Aqui a gente entra a falar do que a gente chama de LARCs. LARCs são métodos contraceptivos reversíveis de longa duração. Então, eles têm essa vantagem de ser reversível, ou seja, quando a paciente desejar, ela pode suspender o método, e eles, a partir do momento que são inseridos, as pacientes não precisam ter grandes preocupações com eles, o que entra naquele quesito que eu coloquei, que o método deve ser prático, uma coisa a menos para ela ter que se preocupar. Então, ela vai escolher uma dessas opções de LARCs, ela pode colocar antes da cirurgia, eles não aumentam o risco para trombose, nem relacionado à cirurgia, nem relacionado a repouso, à obesidade ou outros fatores de risco. E são métodos bem interessantes, então. O Implanon, ele é esse tubinho aqui de silicone, ele tem 4 centímetros e ele é impregnado de progesterona. O nome do hormônio que está aqui é o etonogestrel. O desogestrel, que é a forma inativa dele, é bem conhecido da maioria de vocês, que é o desogestrel 75, que é o Cerazette, Nactali, que muitas de vocês fizeram uso, às vezes, no período que estava amamentando. O etonogestrel, então, ele é a forma ativa do desogestrel. A gente coloca ele nessa região do braço, no subcutâneo, com uma anestesia local. Ele é inserido com esse aparelhinho aqui, ele fica dentro dessa agulhinha, não sente nada na inserção, porque é feita uma anestesia local, e ele tem uma validade de até 3 anos. As desvantagens é que é um método que só é possível colocar de maneira particular, não está no rol de procedimentos da ANS, então os planos de saúde não cobrem, e ele tem mais chances de dar escapes. Além do Implanon, ainda nos LARCs, a gente tem os DIUs, que são dispositivos intrauterinos, ou SIUs, sistemas intrauterinos. São métodos seguros, reversíveis, de longa duração e que não dependem da sua memória. O Implanon também não, né? Além disso, ele não depende nem do seu estômago e nem do seu intestino para ter a eficácia mantida. Os SIUs, os sistemas intrauterinos, então, é o Mirena e o Cailina. Eu costumo dizer que a principal diferença entre eles é que o Cailina, ele foi lançado no ano de 2020, enquanto o Mirena foi lançado no Brasil no ano de 2000. Então, como todos os métodos contraceptivos no contexto histórico, o Cailina ele veio com o mesmo hormônio que o Mirena, com a mesma eficácia contraceptiva. Então, hoje a gente tem o Mirena para aquelas pacientes com mioma, endometriose, adenomiose, enquanto o Cailina vem como opção de contracepção. Então, é a quantidade de hormônio entre eles que variam, sendo que os dois têm a validade de 5 anos, os dois, né, ficam intrauterinos, é o mesmo tipo de hormônio. A diferença também, a outra coisa que eles são um pouquinho diferentes,
é que o Mirena, a gente tem até 70% de chance de ficar sem menstruar, enquanto que o Cailina é em torno de 65% de chance. Mas tanto um quanto o outro, mesmo que eles não parem por completo a menstruação, eles diminuem de maneira significativa o fluxo menstrual, o que pode ser, inclusive, um benefício nesse contexto da bariátrica, onde muitas pacientes no pós-operatório fazem uma anemia ou uma diminuição de ferritina. Eles ajudam a prevenir essa questão. De maneira geral, é bem comum que as usuárias desses dispositivos tenham um sangramentinho chato no pós-operatório. Como a gente tem uma alteração hormonal pelo emagrecimento, pela diminuição da gordura corporal, às vezes pode incomodar um pouquinho, mas vai ser um sangramento em pequena quantidade. Então, ele incomoda, porque às vezes fica muitos dias, mas não chega a comprometer. A adaptação desses métodos é bastante alta, é em torno de 86%. E eu sempre coloco, né? É 86%, ou seja, 14% às vezes não vai se adaptar, mas a grande maioria se adapta. E a minha sugestão de inserção desses métodos é quando começa o processo da bariátrica, para a paciente já ter um período de adaptação antes de realizar a cirurgia, o que diminui a chance dela ter tanto escape. O DIU de cobre ou DIU de cobre com prata. Eles são métodos contraceptivos não hormonais. São opções contraceptivas para quem vai fazer bariátrica? São. A gente vê que quem faz pelo SUS, muitas vezes é colocado. Um serviço grande que faz bastante cirurgia pelo SUS, que é o Angelina Caron, é quase que um pacote da bariátrica eles colocarem DIU de cobre. Pensando, né, aqui no nosso contexto, a desvantagem do DIU de cobre é que ele aumenta o fluxo menstrual, o que pode aumentar a chance dessa paciente desenvolver uma anemia. Então, tem que ser muito bem discutido se é esse mesmo método que a paciente deseja utilizar. E esses métodos não hormonais são, inclusive, disponíveis no SUS. O DIU de cobre com prata, ele tem uma promessa do fabricante de não trazer esse efeito colateral de aumento do fluxo menstrual. Mas, apesar da promessa do fabricante, não existem estudos robustos, digamos assim, que comprovem que ele realmente tem essa superioridade com relação ao DIU de cobre isolado. E ele é bem mais caro. Então, eu acabo quase nunca indicando cobre com prata por não ter estudos que comprovem essa superioridade. E aqui é um ponto bem importante. É importante, então, que antes da cirurgia, você garanta que no dia da cirurgia você não esteja grávida. Então, um pouco antes do procedimento cirúrgico. E a partir do momento que o seu médico te liberar, caso seja o seu desejo por uma gestação, a gente pode retirar esses métodos. Você não é obrigada a ficar os 5 ou 3 anos com esse método. Então, você pode retirar eles antes do vencimento, caso haja um desejo gestacional. Então, você põe ali o DIU antes de fazer a cirurgia, faz a cirurgia tranquila, passa teu pós-operatório se preocupando com as outras coisas que você precisa. E quando você tiver liberado, estabilizou, perda de peso, está com as vitaminas ok, vamos engravidar? A gente retira. Qual eu indico? Comumente, o que eu mais indico no consultório para paciente que vai realizar bariátrica são os DIUs medicados. A inserção é coberta pela Unimed, não é difícil da Unimed liberar. Se a gente faz os preenchimentos dos papéis direitinho, eu nunca tive enrosco com as minhas pacientes, né? E os cirurgiões do aparelho digestivo, né? Meu irmão é um cirurgião do aparelho digestivo, então a gente tem bastante desse assunto em casa. E a gente conversa bastante sobre isso. Eles têm uma preferência sobre esses métodos que diminui o fluxo menstrual, porque previne a anemia. E isso pode ser muito bom. Então, além de ser um bom
contraceptivo, ele diminui fluxo sanguíneo, ele diminui menstruação e diminui os riscos de anemia. Eu fiz uma aula bem enxuta, porque minha intenção era falar de uma maneira bem clara. Eu acabei não mostrando os DIUs. Aqui está um DIU de cobre, tá? Ele é assim mesmo, desse tamanho, ó, pertinho do meu dedo. Aqui é um DIU de cobre ainda no insertor, né? Que as pessoas falam, mas por que que a caixa é tão grande, né? Porque ele vem todo esse insertor, então isso daqui é um DIU de cobre. E eu sempre mostro para as pacientes o tamanho da caixa do Kailino. Esse é o Kailino, Mirena tem o mesmo tamanho de caixa, ó, mais de 2 palmos aqui de caixa, porque senão elas pegam isso aqui na Unimed, ficam com medo que vai ficar lá dentro, é só esse coisa de ossinho aqui, ó, bem pequenininho. A inserção dos DIUs pode ser em consultório. Desde o início da pandemia, 100% das minhas inserções de DIU são feitas no consultório, o que diminui muito o risco, tá? Não precisa sedação. A gente faz uma anestesia local no colo do útero, o que aumenta muito a tolerância à inserção. Mesmo as pacientes mais medrosas e mais cagonas, no final fala, realmente não precisava, tá? Antes eu até punha em algumas situações no centro cirúrgico, mas como a pandemia me obrigou a só colocar no consultório, hoje em dia eu nem levo, já aviso a paciente, não, vamos pôr no consultório mesmo, é muito bem tolerado, eu já coloco, é um método que pode ser utilizado, inclusive, por adolescentes. A minha paciente mais jovem que eu pus DIU, era bem jovem, não vou falar nem a idade, senão vocês vão chocar, e foi colocado no consultório. Então, é um método bem interessante. Eu sou usuária de DIU, né? Eu uso Mirena já há 8 anos, então, e sou muito satisfeita. A primeira vez que eu vou falar isso em público, já ameacei de fazer essa publicação no Instagram milhares de vezes, ainda não tive coragem, mas eu fiz cirurgia bariátrica há 4 meses. E até me emocionou um pouco em falar sobre esse assunto, por eu utilizar DIU, por eu ter feito o procedimento, ter decidido pelo procedimento por uma questão de saúde realmente. E para mim, não tive nada, não tive nenhum escapezinho com o Mirena, mas também já sou usuária há 8 anos, né? Já troquei, porque ele tem uma validade de 5, mas fiquei muito bem e muito tranquila, né? Para fazer meus caldos diferentes sem precisar me preocupar com a contracepção. Que legal, doutora. Quanta coisa a gente consegue aprender, né? Eu sempre fico encantada com essas lives, porque eu acho que a parte de ginecologia e obstetrícia traz tanto conteúdo para nós, sempre novidade. Eu fiquei olhando umas coisas e falei, mas nossa, não tinha visto isso, nem sabia que era assim. E o pessoal enviou algumas dúvidas ali, a Amanda que vai fazer as perguntas, tá bom? Tá bom. Como a Vera falou, muito pertinente mesmo essa discussão e esse conhecimento que a doutora está compartilhando, porque sempre surgem, né Vera, as dúvidas, assim, essas questões para as mulheres são muito significativas, né? Durante todo esse processo, é um cuidado que realmente a gente precisa ter, então a gente vai aprendendo também junto, né, Vera? Todos esses passos aí. Bom, chegaram algumas dúvidas, né? Vamos ver aqui. A Graziela pergunta, doutora, quem tem ovário policístico pode usar o Implanon, o implante, né? Que a doutora comentou. Pode, não é contraindicação. O que as pessoas ainda confundem muito é que elas acham que o anticoncepcional trata o ovário policístico. Na verdade, o contraceptivo oral, ele ameniza os sintomas. Eu falo, é igual usar dipirona para dor de garganta. Ela não trata, ela melhora o sintoma, né? O que muitas vezes trata uma amidalite bacteriana é o antibiótico. Então, levando em conta isso, sim, pode ser utilizado como método contraceptivo, mas o que ela precisa estar ciente é que o Implanon pode, assim como os DIUs, pode aumentar principalmente a questão da acne,
né? Então, pode ser que esses métodos só de progesterona piorem a questão da acne, que o anticoncepcional melhora. Mas, neste contexto, é mais importante a contracepção do que essa questão estética da acne. Mas pode sim, pode utilizar o Implanon sem problemas. Perfeito. A Ellen pergunta também quais os exames tem que fazer para colocar o DIU? Como que Nenhum. funciona? Uhum. Se a pessoa tiver preventivo dos últimos 3 anos normais, e tiver feito uma vez na vida um ultrassom transvaginal, a gente coloca. Em alguns casos, eu sempre tenho os dispositivos no consultório, quando não, por algum motivo não consegue liberar, às vezes paciente particular, por exemplo, a paciente faz a consulta e a gente já põe no mesmo dia. Então, eu sempre tento agilizar, porque às vezes acontece, eu estava consultando com a doutora fulana, daí demorou, não sei o que lá, e engravidei. Então, da minha parte, o que depende de mim, eu sempre faço a inserção o mais rápido possível e não é obrigatório nenhum exame. E a Unimed também, a não ser que seja a Unimed de fora, mas a Unimed Ponta Grossa libera super rápido os DIUs. Então, em questão de uma semana, a gente já tem um dispositivo em mãos e já consegue resolver isso. Então, se ela tiver um preventivo dos últimos 3 anos e quiser pôr já, é rapidinho. E a doutora explicou um pouquinho como que é o processo, né, para colocação do DIU, que é tranquilo, que faz até no consultório agora, né? Algum cuidado no pós, depois que coloca o DIU na inserção? A gente pede 24 horas sem relação sexual e sem atividade física, é o que consta em bula. Mas as atividades do dia a dia ela pode realizar. A única coisa que eu oriento é ela evitar colocar num dia de uma reunião, de alguma coisa inadiável, porque na hora que você coloca, você está colocando um corpo estranho dentro do útero e a paciente pode ter cólica, pode ter desconforto, que ela pode tomar medicação para isso. Mas é bom evitar de ser num dia, tipo, aniversário de casamento, daí colocar o DIU no dia. Não tem porquê, né? Então, só nessas situações. Então, é 24 horas sem relação sexual e sem atividade física, e depois é vida normal. E eu até estou perguntando porque eu já ouvi bastante essas queixas, né? Essas cólicas, essas dores, esse incômodo no pós, né? Logo que coloca, isso é persistente, isso no início, isso depende de cada organismo ou de cada mulher, como que é isso, doutora? Depende. De maneira geral, as mulheres que já foram mãe em algum momento, de maneira geral, se incomodam menos. A maioria é 24, 48 horas com cólica, que alivia bem com o uso de anti-inflamatórios. Algumas, eu já tive... Eu ponho bastante DIU, uma média de 4 dias por semana. Eu tive, até hoje, sei lá, meia dúzia de pacientes que ficaram com cólica ali no decorrer dos primeiros 30 dias, assim, que se incomodaram um pouco mais. Mas a grande maioria é bem pouco tempo de cólica. A gente teve antes aqui, a Graziela tinha mandado oi, doutora linda. Depois a gente teve também a Mônica colocou a minha médica maravilhosa, então alguns elogios aí, né? De quem já conhece um pouquinho mais próximo à doutora. Teve outra dúvida. A Ellen coloca: acho que me enrolei demais para decidir a contracepção antes da cirurgia. E minha cirurgia vai ser esse mês. Corro atrás de um método ou dá para esperar se recuperar da cirurgia? Eu correria atrás. Ah. Tenta mandar um WhatsApp lá para a Fábio, minha secretária, fala assim: Fábio, pelo amor de Deus, veja o que a doutora faz, que a gente tenta resolver para você. Esses dias o Nélios me ligou: Soilém, a paciente vai operar semana que vem, veja o que você consegue fazer. Conseguimos resolver. Às vezes a gente consegue, não consigo garantir, mas eu resolveria antes. Porque o que a gente vê é que depois se enrola, é tanta coisa. E como eu passei pelo processo não faz muito,
a gente sabe que depois é tanta coisa para resolver, e faz caldinho, e faz isso, e toma isso, e você tem que anotar o que você toma de líquido, não, sabe? Não é uma hora que você quer pensar nisso, sabe? Então, eu acho que vale a pena resolver antes, sim. É uma preocupação a menos, né, nesse momento. Com certeza. Já tem outras questões. Algumas dúvidas até que chegaram, acho que já até foram faladas, né? Qual o melhor contraceptivo após a cirurgia bariátrica? A doutora até colocou, né? A questão Dos do DIUs. DIU, né? Quais os riscos de uma gestação no pós-operatório? Não tem muitos estudos, né? Porque para a gente estudar uma situação, a gente precisa de um número grande de pacientes. E como a orientação ela é bem exaustiva, né? É importante o que a gente acredita, na verdade, sim. Risco de restrição de crescimento intrauterino, que são os bebês que crescem abaixo do desejado, né? Você está tendo um momento de espoliação, um momento que teu corpo está perdendo muito. Aliás, é por isso que você fez a cirurgia. Então, a gestação também é um momento que a mulher perde muito, né? Eu brinco, tem um parasitinha ali que está roubando. Então, mesmo sem ter a bariátrica, as gestantes estão mais propensas a hipovitaminoses, a pouca vitamina, a uma diminuição de ferritina, a anemia. Pensa no momento onde ela está perdendo pela cirurgia e ainda tem a gestação, né? Então, a gente tem mais riscos nesta questão do bebê, né? Então, do bebê, eu acho que um dos principais riscos é a restrição de crescimento intraútero. E, além do que, você pode prejudicar o processo da perda, né? Então, você está fazendo porque você precisa de uma perda de peso significativa. E uma alteração hormonal da gestação nesse momento vai prejudicar. Então, também não é adequado. E quando a paciente que tem bariátrica é considerada uma gestação de alto risco, mas é um alto risco infinito melhor de lidar do que uma paciente obesa, né? Então, se ela espera a perda de peso, ela já diminui o seu risco gestacional, diminui o risco dela ter diabetes gestacional, hipertensão gestacional. Então, ela ter esse primeiro ano de perda diminui os riscos de uma futura gestação. Então, isso também é importante que seja levado em conta. Teria alguma indicação, assim, qual o tempo pós a bariátrica para se pensar numa gestação? Então, todos os artigos que eu fui atrás para ler exatamente fala entre 12 e 24 meses. Então, eu imagino que tem que ter uma individualização de caso a caso nesse segundo ano da cirurgia. Por isso que eu estou falando aqui pelo menos um ano, né? Porque algumas pessoas estabilizam a perda de peso com um ano e pouquinho, e outras ainda continuam perdendo bastante peso, né? Então, eu acho que depende disso, depende do quanto de peso que ela está perdendo depois desse primeiro ano, como que está a parte de vitaminas, de anemia. É interessante avaliar tudo isso antes de liberá-la para uma gestação. A maioria dos médicos que eu vejo, a indicação falam em 18 meses, que seria exatamente a média entre 12 e 24. Legal, e bate com o nosso tempo de protocolo, né, Vera? Corrija se eu estiver errado, né? Após a cirurgia, 18 meses. 18 meses. O acompanhamento. É o tempo que a gente acompanha o pessoal no pós-operatório, né? Que a gente vai fazendo o gerenciamento deles é com 18 meses. A gente sabe que existe a individualidade na perda de peso, então alguns vão conseguir alcançar a sua meta de perda de peso lá com 1 ano, alguns com 18, alguns com 2 anos, né? Que é o período de perda de peso mesmo que os próprios cirurgiões falam. Mas o que a gente sempre fala para eles é depois que perdeu o peso, ainda tem que ter pelo menos ali mais uns 6 meses de manutenção. Então, isso serve, né, tanto para a parte ali da alta do protocolo, quanto serve para a questão da gestação também, porque a gestação mais segura, né, é quando o paciente já
finalizou ali o processo da cirurgia bariátrica, já teve sua perda de peso, já teve sua manutenção. Como a doutora falou também, é o período mais seguro, né, para uma mulher poder ter a gestação, para que o bebezinho possa se desenvolver adequadamente, e muitas delas se preocupam, doutora, com o peso, né? E a gente sabe que o pós-operatório é a parte mesmo que tá perdendo peso, né? Que a gente fala, tá perdendo peso bonito ali, mês a mês, vendo aquela perda de peso significativa. Então, é bom se programar, fazer tudo no seu tempo certinho, até porque a gente sabe também que a fertilidade aumenta no pós-operatório, né? Bastante. E às vezes as mulheres vêm assim no consultório, toda aquela história, né? Todo aquele histórico de que não conseguia ter filho, tentava de todas as formas, era tão difícil que elas chegam a não acreditar o como é fácil engravidar no pós-operatório. Por isso, reforço o que a doutora disse. Meninas, se cuidem, usem o método contraceptivo, vamos guardar lá os 18 meses para fazer tudo isso com segurança. É bem isso mesmo. E é isso, às vezes é uma vida tentando engravidar, não engravida, daí faz a bariátrica, elas não acreditam, né? Eu bato muito nessa tecla, assim. Eu falo, tá, daí você tá há tanto tempo tentando engravidar, daí vai engravidar de qualquer jeito e colocar a tua gestação em risco. Não tem sentido, né? Isso mesmo. E outra coisa que eu achei bem importante que a doutora falou é da questão de quando a gente vai para a cirurgia, né, fazer o exame lá para ver se, né, se não está grávida, porque a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de grande porte, né, mexe em muita coisa, então é importante também isso. Como eu falei, muitas mulheres por não, né, por ter essa dificuldade em engravidar, vão para a cirurgia achando que não tem perigo nenhum. Então, é muito válido fazer, né, conversar com o médico para ele pedir o exame do beta antes, para ter certeza que não está gestante e poder fazer a cirurgia bariátrica aí com segurança. É isso. Certo. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Se alguém tiver para mandar ainda para a gente. Amanda, tem mais uma pergunta no chat que a Karen mandou, que ela pergunta para a doutora a respeito do valor para fazer aquele implante, né, o Implanon, que a gente sabe que também é um valor um pouco diferenciado. Varia um pouco do profissional que a paciente vai colocar, né? E ele teve um acréscimo de preço. Então, os últimos que eu comprei, eu consegui comprar pelo preço anterior ainda. Provavelmente, a hora que acabar esses, vai subir um pouquinho o valor, mas hoje eu cobro R$ 1.800 ele colocado. O dispositivo já no braço da paciente. Mas isso pode ter diferença de valores, né? Às vezes outro profissional, enfim, pode ter diferenças. Perfeito. Ainda pensando na gestação, tem o que a gente consideraria no pós-bariátrica uma gestação em relação a peso, ao ganho de peso durante a gestação? A meta de ganho vai depender do peso quando ela engravidar. Uhum. Então, uma paciente que ainda estiver com sobrepeso, às vezes a gente orienta a segurar o ganho de peso até pelo menos metade da gestação. Se ela está num peso adequado, ela pode ganhar entre 9 e 12 quilos. E se ela tiver um peso abaixo, esse ganho pode chegar a 14 quilos. Mas eu sempre falo que na gestação não é o quanto de peso essa mulher ganha que vai fazer diferença no bebê. Não é o quanto ela come, é o que ela come. Eu já tive pacientes diabéticas que cuidaram muito da alimentação, qualidade alimentar. Eu já tive paciente que não ganhou 1 grama durante a gestação, considerando era uma paciente de peso normal, mas ela comia super bem e foi muito interessante, porque ela ganhou bebê e 1 semana depois ela estava muito mais fina que antes de engravidar, né? Porque ela teve aquilo e o bebê pesou 3,3 kg, que é um peso excelente. E já tive pacientes que ganharam 20, 30 quilos na gestação que fizeram restrição de crescimento. Porque normalmente quando a mulher tem um ganho de peso muito exagerado na gestação, não é um ganho de peso comendo brócolis e carne, né?
Então, esse ganho de peso desenfreado na gestação é prejudicial para o bebê. Daí é aquela mulher que ganhou horrores de peso e a hora que nasce o neném, ela fala, nossa, mas só isso, né? Porque não vai nutriente o suficiente para o bebê. Então, esse ganho de peso pode ser muito individualizado. Certo, ok. Não chegaram mais dúvidas? Não. Pessoal, agradecendo, né, que foi esclarecedor o bate-papo de hoje. Ok. Vera, mais alguma colocação, alguma questão até aqui? Doutora, eu queria fazer uma pergunta, mas vai fugir um pouquinho do tema, mas é que eu sei que é uma dúvida também comum lá no consultório, né? A gente tem muitas mulheres, né? A gente fala que a maioria das pessoas que vão lá no protocolo são mulheres, né? Mulheres estão sempre um passo à frente, mais preocupadas com a saúde, os homens ainda têm um pezinho atrás. Mas é uma dúvida referente à saúde feminina, né? Mas não é sobre a anticoncepção. É a questão da menopausa. As mulheres que fizeram a cirurgia bariátrica e porventura às vezes elas começam a reduzir a perda de peso e daí elas começam a se preocupar se estão entrando na menopausa. Isso pode acontecer mesmo da menopausa estar interferindo na perda de peso delas? Até pode, até pode, porque na menopausa você tem uma diminuição significativa do metabolismo, né? Mas o que a gente percebe é que quando elas estão fazendo pré-operatório ali, se elas estão numa idade ou com algum sintoma, muitas vezes acaba se fazendo uma investigação se os hormônios estão alterando para isso. E já se faz orientação específica, né? Então, daí precisa de uma avaliação muito individual, assim. Não dá para colocar tudo na conta da menopausa, não. Uhum. Entendi. Sempre falo, mas vai procurar ginecologista e vamos fazer exame, resolver isso aí logo, ver o que está acontecendo. E se não houver contraindicação, ela pode associar uma reposição hormonal, que daí a gente não tem mais esse problema, né? Entendi, doutora. Obrigada. Amanda, acho que chegou mais uma pergunta, né? Chegou a Karine. Isso, então, a última pergunta, então, doutora. A Karine pergunta, e para paciente pós-bariátrica com meta de peso batida, com o uso de DIU hormonal, é estabelecido para retirada algum tempo no pós-operatório? Não, assim, se ela está liberada pelo cirurgião, tudo, né, respeitando os 18 meses ali que a maioria dos cirurgiões pede, ela pode retirar a qualquer momento. Ok. Creio que foram sanadas as dúvidas, né, que o pessoal colocou. Se ainda surgirem algumas questões, né, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ainda, manda para a gente pelo WhatsApp, né, da Vera ou meu, e a gente vai tentando ajudar aí nessas questões também. E eu tô todo dia lá doutora, no Instagram respondendo pergunta também. Olha aí, pessoal. Então, vamos adicionar a doutora, seguir lá e também aproveitar esse contato, né? Esse conhecimento. A gente quer agradecer, doutora, a sua disponibilidade em estar compartilhando seus conhecimentos com a gente, né? Com o pessoal que está nesse momento aí delicado, né? E agradecer também a sua confiança em compartilhar com a gente esse momento que também a doutora passou aí recentemente, né? Algo tão pessoal. A gente fica muito feliz de ver, né? Que está bem, que ocorreu tudo bem, e a confiança de ter compartilhado com a gente, né? Essa questão tão pessoal sua. Então, nosso muito obrigada, né? Além de toda essa troca de experiências aí, essas informações, né? Esses cuidados para as nossas pacientes aí, né? Como a gente fala, a gente vai acompanhando, né, os processos,
não tão diretamente ali, né, no dia a dia, mas a gente, de certa forma, a gente está como suporte aí, né? Eu estou um pouco mais recente que a Vera, estou conhecendo o pessoal também. Então, a gente agradece, doutora, sua participação, sua disponibilidade hoje. Muito obrigada pelo convite. Precisando das lives. Agradecemos. Muito obrigada. Agradecemos também a todos vocês que tiraram um tempinho para a gente estar compartilhando esse momento, né? E aprendendo um pouquinho mais, pensando na qualidade de vida, pensando nos cuidados aí para esse momento também, e no pós, né? Fazendo os planos aí, tentando trazer uma tranquilidade, como deve ser, né? Todo esse processo. Então, lembramos também que essa live faz parte do programa Vida Leve, que é um programa, é um protocolo de acompanhamento para a cirurgia bariátrica da Unimed Ponta Grossa. As lives têm acontecido todos os meses, né? Sempre tentamos trazer profissionais, convidados, para estar compartilhando com a gente os conhecimentos, né? Agregar aí também para o nosso processo, né? E sempre buscando, prezando qualidade de vida, essa tranquilidade aí para todo esse processo de bariátrica, né? Vera, obrigado também pela participação, foi um prazer estar novamente aqui, né? Meu segundo encontro com o pessoal. E boa noite a todos. Continuamos em contato, né? Ficamos à disposição para eventuais dúvidas, para qualquer coisa que a gente puder estar ajudando aí, estamos à disposição, ok? Obrigada, Amanda. Obrigada, doutora. Boa noite a todos. Obrigada, pessoal. Até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até a próxima.